quanto você precisa trazer para morar nos Estados Unidos, né? Para iniciar sua vida em um novo país. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Letícia Zalewski e hoje a gente vai conversar sobre dinheiro. Pra gente fazer esse cálculo, eu vou levar em consideração o estado da Flórida, cidade de Orlando, iniciando pelos teus documentos. Aqui a gente tá falando obviamente do passaporte, que custa R$257, e do visto. O visto vai variar se você está vindo já com um visto de turismo, que atualmente é $160, em torno de R$800, ou se você tá vindo com um visto de imigrante, ou seja, um visto que vai te permitir aplicar para residência americana, que vai te permitir morar legalmente nos Estados Unidos. Aí a gente tá falando de um outro tipo de processo. Inclusive, já vou falar logo no início que se você é uma dessas pessoas que está pensando em vir morar nos Estados Unidos e ainda não sabe como vai ficar aqui legalmente, como vai morar legalmente nos Estados Unidos, você pode clicar no link que tá aqui embaixo para ter o seu currículo analisado gratuitamente. Então a empresa que eu trabalho em parceria, que é uma assessoria imigratória, tem um time que vai fazer análise desse currículo para te dizer se tu pode ser elegível de repente para um visto de trabalho que te permite aplicar para o Green Card e morar aqui nos Estados Unidos legalmente. Então não perde essa oportunidade assim de você já começa com o pé direito sabendo tintim por tintim do seu planejamento. Importantíssimo você ter em mente que quando você chega nos Estados Unidos pela primeira vez ou em qualquer outro país, você não tem um histórico financeiro no país. Ou seja, os bancos, as financiadoras, as empresas não têm como prever se você é um bom ou um mau pagador. E é por isso que eles pedem depósitos de segurança. Pode variar entre o primeiro e o segundo mês, podem ser 3 aluguéis, aqui vai variar bastante do local onde você está aplicando. Então, quando você é novo no país, você tem que ter sim uma reserva financeira extra só para os depósitos de segurança que você vai precisar. Então, começando com o seu apartamento. Na região de Orlando, um apartamento de 1 quarto, você encontra por valores de $1.800 a $2.100 o apartamento de 1 quarto. Claro, você tem a opção de alugar um quarto. Os quartos você encontra muito nos grupos de Facebook, tá? Brasileiros na Flórida, brasileiros em Orlando. Sempre tem alguma pessoa anunciando. Os quartos vão variar bastante entre $800 a $1.200 a $1.400, tá? Depende das características do quarto, mas você tem essas opções. Apartamentos de 2 quartos, a gente já começa com $2.300, $2.600. Casas a gente encontra a partir de $2.300 lá embaixo na região de Davenport, mas nas regiões mais centrais, aí você paga $2.800, $3.200, $3.400. Essa é a média hoje. Vou deixar aqui embaixo também 3 sites que eu gosto muito de pesquisar, casas, apartamentos para alugar e para comprar. Vai te ajudar bastante. Partindo para tua locomoção. Orlando é uma cidade onde as coisas, elas são muito distantes e o transporte público, ele é bem precário. Então, sim, coloque na sua conta um carro. Como eu falei para vocês, depende muito do seu crédito, do valor de entrada para definir os teus juros, para definir a tua parcela, mas a gente pode ter uma média, que é bem comum, de $450, tá? Pro teu carro por mês, tá? Então leve em consideração o valor mensal. A gasolina depende do quanto você vai dirigir. Normalmente a gente gasta entre $200, $300 por mês. E o seu seguro do carro. O seguro normalmente fica ali entre $120, $180. Então esses são os teus gastos com um carro. Contas básicas de casa. Eletricidade normalmente fica entre $80 e $120. Internet normalmente fica de $60 a $80. Plano telefônico fica entre $40 e $80. Depende do seu plano de celular. Água costuma vir bem baixo, então entre $20 e $30. E o seguro de apartamento, o seguro de casa, a gente paga em torno de $15 por mês. Agora vamos às compras do supermercado. O supermercado também vai variar bastante. Normalmente um casal costuma gastar $1.000 por mês quando a gente adiciona supermercado, material de limpeza e algumas saidinhas no final de semana. Se você tiver em budget, ou seja, em um orçamento, ou se você realmente não faz questão de gastar tanto em supermercado, né, mais contido, você consegue tranquilamente, em casal, gastar em torno de $700 a $800 por mês, sem contar nenhuma saída e sem contar produto de higiene também. E claro, além desses gastos que são os necessários para que você possa se acomodar na sua nova casa, no seu novo endereço aqui nos Estados Unidos, é extremamente importante que você tenha uma reserva de emergência. Gastos que eu não coloquei aqui, por exemplo, o seu seguro de saúde, depende bastante da cobertura, mas normalmente para uma família de 4 pessoas,
boas, você vai gastar entre 250 até 450, 600 dólares, depende da sua cobertura e das questões prévias, né, de saúde de cada um. Não coloquei lazer, muitas pessoas que vão para Orlando gostam de ter o passe anual da Disney, o passe anual da Universal. São dois programas que você precisa dar um down payment quando você se torna membro ali, quando você adquire, de 200 dólares mais ou menos, e depois você paga de acordo com o plano que você escolher. Existe mensalidade de 20 dólares, de 30, de 40, de 50, depende do que você for escolher. Lembre-se das emergências imigratórias, então, de novo, é extremamente importante você ter o seu planejamento migratório feito antes de você vir para os Estados Unidos, para você não correr o risco de ficar sem status, para você não se assustar com as taxas migratórias. Então pesquise antes, planeje antes, e esse primeiro passo que eu mencionei para vocês de ter o currículo analisado, ele é excelente. Assim, pelo menos vocês têm um norte de qual caminho vocês podem optar, se o plano é morar nos Estados Unidos, e já vim com isso em mente. Então, quando a gente faz um cálculo básico, você percebe que para uma família com 2 filhos, a gente tem uma média de gastos de 5 mil dólares por mês. Claro, casais, dá pra gastar um pouquinho menos, 4 mil dólares, dá pra gastar muito mais, dá pra ficar entre 6 mil, 6.500 dólares, depende de onde você vai morar, de que carro você vai dirigir, aonde seus filhos vão estudar. Existem escolas públicas, mas também existem as escolas privadas, então depende do seu estilo de vida. Mas aqui são alguns gastos para você ter em mente e chegar preparado para iniciar com tudo, sem surpresas, sem frustrações, tá bom? Se você ainda não me acompanha no Instagram, acompanha lá no Lezalewski, vou deixar o @ aqui. Curte esse vídeo, dá um like, deixa o teu comentário e a gente se vê e se fala no próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!